Irmãos, hoje nós vamos falar de algo muito interessante, uma palavra que o Senhor falou ao meu coração um tempo atrás, e nada mais justo de compartilhar com vocês, ok? E nós estamos numa viagem, certo? Neste mundo, concordam comigo? A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos peregrinando, ou seja, é uma viagem. A gente está aqui numa viagem da vida. E tem dia que está ensolarado, tem dia que aí vem aquela nuvem e fica meio nublado, mas tem dia que vem aquelas belas tempestades na nossa vida. Assim como o nosso dia a dia, a nossa vida é assim. Não é só de sol, não é só de alegria, nós temos os momentos difíceis que nós passamos. E na literatura cristã tem um livro que retrata muito bem essa analogia da nossa vida como uma viagem. Quantos aqui já leram O Peregrino? O Peregrino. Irmãos, O Peregrino é o segundo livro mais vendido do mundo. Ele só perde para a Bíblia. Então você que não leu, eu te desafio a ler. Eu vou dar um resumão aqui, mas é muito bom, eu te aconselho a ler O Peregrino. O Peregrino é escrito pelo John Bunyan. Ele retrata a vida de um jovem que está peregrinando pelo caminho. E ele se chama cristão. O peregrino se chama cristão. E ele está andando por um caminho bem estreito. E ele quer fazer de tudo para se livrar de um fardo muito grande que ele carrega nas costas. E na viagem dessa vida dele, ele vai encontrar um homem chamado evangelista. E aí, através das orientações do evangelista, ele vai alcançar a cidade celestial. Dá para entender? A nossa vida é exatamente isso. Todos nós estamos caminhando por um estreito caminho, porque largo o caminho é da perdição. Estreito é o caminho da salvação. E todos nós carregamos os nossos fardos. Todos nós carregamos a nossa cruz, os nossos pesos. Mas quando nós nos entregamos à palavra de Deus e dela extraímos orientações, quando dela nós tiramos todos os princípios para a nossa vida, porque a Bíblia é o GPS dessa viagem, certo? Ele é o GPS. E quando a gente entende a palavra de Deus, a gente vai deixando esses fardos, vai entregando para Jesus. E um dia, eu creio que nós vamos alcançar a cidade celestial em nome de Jesus, amém? Então a gente pode dizer que nós somos assim. E a Bíblia descreve muitas viagens. Tem viagens de Gênesis a Apocalipse. Mas eu quero citar três delas muito interessantes. 3 personagens que passaram por viagens. E eu queria saber, na viagem da vida, quem é você? Jonas, Pedro ou Paulo? Na viagem da vida, quem é você? Jonas, Pedro ou Paulo? Porque os 3 fizeram uma viagem. Os 3 enfrentaram tempestades. Mas cada um agiu de um jeito. Cada um enfrentou essa viagem de um jeito. Cada um teve uma motivação primeiro para entrar na viagem. Depois cada um enfrentou a tempestade de um jeito. E cada um chegou ao destino final de uma forma. Vocês vão ver. E aí você vai se perguntar, quem sou eu na viagem da vida? Sou Jonas? Sou Pedro? Ou sou Paulo? E como são muitos textos, eu vou contar a história, eu vou ler a história de um personagem e os outros 2 eu vou contando no decorrer da ministração. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Uma história muito conhecida. Até as crianças sabem contar essa história. Mas hoje a gente vai relembrar e ver alguns detalhes que talvez passou despercebido para você. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na NAA, tá bom? Na Nova Almeida Atualizada. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Agora vamos ao versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aí. Uma história conhecidíssima, história de Jonas. Ele vai começar uma viagem. E, como eu disse, os 3 tiveram uma motivação. Qual foi a motivação, então, de Jonas? Jonas inicia uma motivação muito clara no texto. A motivação dele de começar essa viagem era fugir de Deus, certo? Ele queria fugir da presença do Senhor. E por quê? Por não concordar que os ninivitas mereciam perdão de Deus. O Senhor manda ele pregar para Nínive, arrependimento. E aí ele nega. Ele não concorda com aquilo. Ele acha que eles não mereciam se arrepender do pecado. Ele fica indignado. Jonas achava que Deus devia destruir a cidade. E se a gente estudar, a gente vai perceber que havia muitos motivos para isso na cabeça de Jonas. Tanto teológico quanto cultural. Teológico, porque eles eram um povo contra Israel, eles não acreditavam no Deus de Israel, eles estavam em pecado. E o segundo, porque eles eram inimigos, de fato, de Israel. E ele achava que eles não eram merecedores, então, do perdão, e ele foge de Deus, desobedecendo a ordem do Senhor, de ir para Nínive. Ele vai para Tarsis. Jonas é do tipo da pessoa que teme ao Senhor, crê no Senhor, mas desobedece. É a pessoa que professa crer na soberania de Deus, mas desafia o Senhor. É aquele que crê numa coisa e pratica outra. Será que tem alguém aqui assim? Vai pensar. Há um abismo entre a fé e a conduta de Jonas. Há uma separação entre a teologia e a vida dele. Ele sabia, irmão, citar a Bíblia de cor e salteado. Se você vê o capítulo 2, ele vai fazer várias e várias citações dos Salmos enquanto ele ora na barriga do peixe. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia, mas não estava vivendo a palavra. Ele conhecia, mas não praticava a palavra. Ele conhecia a palavra, mas ele não estava se importando nem um pouco com aquele povo que estava pecando, porque aquela cidade estava quase como uma segunda Sodoma e Gomorra na época. E ele não entendia. A queixa de Jonas é que Deus era misericordioso. Pelos nossos estudos, eu acho que quem entende de Bíblia vai ver, acho que a única pessoa que reclama da bondade de Deus na Bíblia é Jonas. Ele reclama da bondade, ele reclama, não pode. Jonas faz a obra de Deus, mas com a motivação errada. Ele não estava fazendo por amor às pessoas. Jonas é como o irmão do filho pródigo, o mais velho. Ele obedece só por obrigação, só quando a coisa aperta, não por prazer, não por amor. Quantos de nós, irmãos, estamos na viagem da vida como Jonas? Quantos de nós estamos como Jonas? Fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Conhecemos a palavra, mas vivemos uma vida totalmente contrária a ela. Outros fogem de Deus porque não concorda como Ele governa a sua vida e o mundo. Acha que Deus tinha que fulminar toda pessoa maldosa. Não, tinha que matar, morrer todo mundo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que eu e você não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs.
Porque senão nós também estava na fila. E a gente acha, não, Deus tinha... Né? Você já viu aquelas histórias? Fulano fez isso, fez aquilo, tinha que morrer. Imagina se Deus fosse assim. Nós estávamos enrolados, né? Mas essas pessoas são assim. Acham que Deus deveria agir assim, então fogem. Não, Deus é bom demais, eu não gosto desse Deus bonzinho, não. E fogem de Deus. Outros, um dia foram chamados para servir ao Senhor na igreja. Chamados para cantar, para louvar, para pregar, para interceder, para servir na diaconia. Aí teve um atritinho com o irmão, porque nós somos diferentes, isso acontece, somos pessoas. Pronto, não vou mais na igreja. Chega, não vou mais. E aí foge de Deus. Foge da presença. Foge de Deus. E há aqueles também que fogem de Deus porque estão numa vida de pecado. Estão vivendo uma vida de tanto pecado que acham que vão fugir de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode esconder seus pecados do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, irmão, mas de Deus, você não esconde. Não tem como. Eu falo como Jonas era inocente, gente. Ele queria fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Não tem como fugirmos da presença de Deus, irmãos. Não tem. E a motivação de Jonas em entrar nessa viagem foi fugir de Deus. Será que na viagem da sua vida você está aí fugindo de Deus? Está sendo como Jonas? Ou você está sendo como Pedro? Mateus 14, eu vou citar alguns versículos, mas eu vou contar essa história. Mateus 14 disse que os discípulos presenciam a primeira multiplicação de pães. 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram uma multidão. Eles viram aquele milagre maravilhoso. E quando termina o milagre, Jesus então diz assim, a motivação de Pedro era obedecer a Jesus, e vocês vão entender. O versículo 22 de Mateus 14 diz assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Na NVT, uma outra versão, diz que logo em seguida Jesus insistiu que os seus discípulos entrassem no barco. Por quê? Por que Jesus insistiu que eles entrassem no barco? Porque se a gente voltar um pouquinho, lá em Marcos 6, já tinha acontecido uma tempestade. Já havia acontecido uma tempestade, mas Jesus estava onde? No barco. A primeira tempestade, Jesus estava no barco com eles. E aí, Jesus acordou, acalmou lá o vento, né? Enfim. Agora, ele está lá, acabou o milagre e falou, ele insiste, vocês vão, entrem no barco e eu vou encontrar vocês. Irmão, se fosse eu e você, vai falar, não, Jesus, faz o seguinte, nós vamos esperar o Senhor despedir de todo mundo, depois o Senhor entrar no barco, aí a gente vai. Que vai que tem umas nuvenzinhas ali, vai que vem uma tempestade e a gente está sozinho. Se fosse a gente fazia isso. Mas eles não, eles obedeceram. Mesmo Jesus insistindo, eles obedecem. Eles obedecem a palavra de Jesus. Por quê? Porque eles confiam na palavra de Jesus que diz, eu vou encontrar vocês. Eu fico imaginando que eles pensando, como que Jesus vai vir? Vai pegar outro barco? Né? E eles obedecem Jesus, eles não contrariam. É como se Jesus falou, vão, e eu despeço a multidão, eu vou encontrar vocês, fiquem tranquilos. Então a motivação de Pedro entrar no barco foi obedecer a Jesus. Querendo ou não, ele obedeceu. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Irmãos, quantas vezes na vida a gente quebra a cabeça e sofre, porque simplesmente a gente não obedeceu a palavra do Senhor. Quantas vezes na viagem da nossa vida, a única coisa que a gente precisa é obedecer. Tem tanta gente quebrando a cara, batendo a cara aí na parede, tudo errando na vida, porque não obedece a palavra do Senhor. Porque não segue os princípios da palavra do Senhor. Porque é desobediente como Jonas. Mas Pedro obedece. Irmãos, a obediência é o único caminho da bênção. Se eu tivesse uma palavra-chave para te dizer de toda palavra para você viver da Bíblia, seja obediente a ela.
Seja obediente a ela. Se nós queremos vencer na vida, a gente vai ter que ser obediente. E Pedro teve fé. Por isso ele obedeceu. Ele obedeceu. Será que nas nossas viagens da vida a gente tem obedecido ao Senhor? A gente tem, não, Senhor, assim não. Do meu jeito é melhor. Mas aí vem Paulo. Qual foi a motivação de Paulo entrar no barco? Qual foi a motivação de Paulo começar essa viagem? Viver os propósitos de Deus, e eu vou explicar para vocês. Em Atos capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo, ele entra no navio, mas não como ele sonhou. Paulo, no capítulo 27 de Atos, você vai ver que Paulo entra no navio como prisioneiro. Ele era um prisioneiro que está indo para Roma. E eles vão passar por muitas dificuldades, muitas tempestades. Em um certo momento, Paulo fala para ele: olha, não vamos prosseguir viagem, porque senão vai ter dano em todo o navio. Nós vamos sofrer muitos danos, não vamos. Mas aí o piloto lá do navio e mais o dono do navio fala: não, você é apóstolo. Nós somos marinheiros, nós vamos seguir. E aí eles vão sofrer muitas coisas que a gente vai comentar. Mas, desde o capítulo 23, o Senhor já dizia: Paulo, é necessário que você pregue em Roma. Era o sonho de Paulo pregar em Roma. Mas ele vai para Roma, não solto, livre como Jonas, que comprou a passagem e entrou no navio. Ele vai como prisioneiro. Paulo inicia a viagem dessa vida, essa viagem, com a motivação de viver os propósitos de Deus na sua vida. Ó Senhor, estou indo, preso, mas estou indo. Estou indo. Paulo não se importava como ele estava indo, importava que ele estava indo, e que os propósitos do Senhor iriam se cumprir na vida dele. Talvez, irmãos, na viagem da sua vida, da minha vida, as coisas não estão acontecendo como você quer, como você sonhou, como você planejou. Talvez não está do jeito, mas nós precisamos crer que há um propósito do Senhor em todas as coisas, amém? Há um propósito do Senhor em todas as coisas. Não está do jeito que você quer, mas Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Será que na viagem da vida nós estamos sendo como Paulo, irmãos? Crendo no propósito de Deus, mesmo quando não está do nosso jeito? Ou seja, a motivação de Jonas foi fugir de Deus. A de Pedro foi obedecer. E a de Paulo foi viver os propósitos de Deus para a vida dele. Mas os três enfrentaram tempestades. Como eles enfrentaram tempestades? Como será que cada um enfrentou essas tempestades? Jonas, o texto vai dizer que ele entra no navio e vai para onde? Para o porão. E ele faz o quê? Dorme. E o texto vai dizer que ele dorme profundamente. Profundamente. Ou seja, Jonas enfrenta a tempestade dormindo, com indiferença. Ele não está nem aí. Nem aí. Ele não está nem aí com a tempestade. E, irmãos, eu acho incrível que o versículo 4, eu não pus, mas diz que assim: um forte vento se levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E Jonas dormindo. Tanto que o comandante vai até lá e fica indignado. Como é que você está dormindo, meu filho? Com tudo aquilo acontecendo lá fora. O mundo está acabando em água. Nós vai tudo morrer. E você está dormindo. Não está nem aí. Irmãos, quantos de nós na viagem da vida estão como Jonas? Dormindo. Como assim, pastor? Pessoas que já não conseguem enxergar a tempestade. Pessoas que já desistiram de tudo. Jonas tinha desistido. Muitos de nós estamos vivendo a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pessoas que já desistiram de tudo.
desistiram dos seus casamentos, desistiram dos seus filhos, desistiram dos seus sonhos, desistiram do seu trabalho, desistiram dos seus projetos. Estão dormindo, indiferentes. Homens, e é interessante, uma coisa que eu coloquei interessante destacar, que Jonas é o causador da tempestade, certo? Quem causa a tempestade é Jonas. Irmãos, um homem em fuga de Deus é um perigo. Um homem, uma mulher em fuga de Deus traz maldição para todos que estão à sua volta. Todos. Jonas trouxe maldição para todos que estavam dentro do navio, não só para a vida dele. Um homem que foge de Deus, ele ameaça os que estão à volta. Ele é provocador de tempestade, é causador de prejuízo. E não só para ele. E a desobediência, a fuga de Jonas, é o que eu disse, se torna indiferença. Ele não está nem aí, nem com os que estavam dentro do navio, e muito menos com o povo de Nínive. Ele tinha desistido. Ei, meu irmão, não desista, não fique dormindo. O Senhor tem um propósito na sua vida, eu creio nisso. Por mais que a tempestade está difícil, o Senhor tem um propósito. Então não desista, não durma, não se entregue. Mas e Pedro? Mateus 14 vai continuar dizendo que então eles entram no barco. E quando o barco já estava longe, vem um vento lá forte, um vento açoitados pelas ondas, ventos contrários, começa aquela tempestade, já era de madrugada, eles desesperados, e de repente eles veem alguém vindo, e o que eles falam? Socorro, é o fantasma! É um fantasma, eles gritam, eles estão tomados de medo e gritam, é um fantasma. Então, como que Pedro enfrenta a tempestade? Com medo e murmuração. Ele enfrenta com medo e murmuração. Irmãos, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Tamanho era o medo que eles tiveram. Eles foram possuídos pelo medo. E acharam que Jesus era um fantasma. Muitos de nós estamos enfrentando lutas, tempestades na nossa vida. E acabam vendo que a tempestade transforma um furacão. Nós temos falado algumas aulas da EBD sobre isso. Mas você já viu uma pessoa com síndrome de pânico? Às vezes o problema é tão pequeno, mas ela vê como se fosse algo tão gigantesco que ela entra em crise. Medo. Pessoas que têm crise de ansiedade. Medo. Um medo que consome a vida da pessoa. E isso deve ser tratado. Tem tratamento. Além de espiritual, também o tratamento médico. O medo faz com que muitas pessoas enxerguem o que não existe. Já viu gente que a gente fala, você está fazendo tempestade de copo d'água? Mas muita gente por causa do medo. O medo é muito bom na nossa vida, ele nos protege de muitas coisas. Mas ele não pode nos dominar, irmão. O medo não pode nos dominar. E eu me lembrei de uma história. A Manuzinha, quando nós mudamos para Fernandópolis, ela tinha 3 aninhos, 3. E nós moramos num edifício, no 11º andar. E a gente vê as tempestades vindo de longe. Aqueles raios, aquela coisa caindo e já vê de longe. E a Manu, quando pequenininha, quando a gente mudou, ela não tinha visto isso ainda. Ela se assustava. Quando dava os raios, trovão, ela via de longe, ela corria e chorava. E, ai, socorro, e morria de medo. E um dia eu cheguei para ela e falei, Manu, não precisa ficar com medo, filha. Quando faz aquele estralo e depois vem aquela luz, é o Papai do Céu tirando foto sua. Ele está querendo tirar foto sua, não fica com medo. E aí começou a vir tempestade, daqui a pouco a gente... Cadê a Manu? A chuva vindo, ela estava lá na sacada. O que você está fazendo, Manu? O Papai do Céu está tirando foto minha. Parece uma simples história, irmã. Mas nós precisamos ter um coração como o coração de uma criança. A Manu acreditou nas minhas palavras. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E Ele nos diz, lembra a semana passada? Sejam fortes e corajosos. Eu estarei com vocês, como estive com Moisés. Eu estarei com vocês até o fim de todos os tempos. Amém, irmãos?
Nós precisamos ter o coração como a criança, confiar na palavra do Senhor. Porque senão o medo vai te dominar, meu irmão. Na hora da tempestade, o medo vai querer te dominar. Não permita que isso aconteça. Nós precisamos estar firmados no perfeito amor que é Cristo Jesus, porque Jesus disse que o perfeito amor lança fora todo medo. É isso que nós precisamos. Mas Paulo também vai enfrentar uma tempestade. E como que ele enfrenta a tempestade? Com fé. Das tempestades, eu creio que a de Paulo foi a pior. Atos 27 vai dizer que era terrível. A tempestade foi por muitos e muitos dias. Eles não viam o sol, não viam as estrelas, por muito e muito tempo. E aí, os tripulantes já não comiam mais. Já não queriam comer, começaram a jogar as coisas do barco, tirar tudo que tinha. E Paulo chega para eles, podia fazer como a gente faria, né? Bem que eu avisei. Eu falei para não ir. Mas ele não fala assim. Ele fala mais ou menos, mas ele fala para eles, ó, senhores, vocês deviam ter me dado ouvido. Mas já que vocês não me deram, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, o navio não vai se afundar e nenhum de vocês perderá a vida. E aí ainda ele segue dizendo, sabe por quê? Porque ontem à noite, o anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. Paulo fala, olha, não precisam ter medo. O Deus a qual eu sirvo, a qual eu pertenço, disse que nós vamos chegar. O barco vai acabar tudo. Mas nós vamos chegar. E todos que estiverem comigo vão chegar. Vai correr exatamente como Deus disse. E Paulo enfrenta então a tempestade com fé. O texto vai dizer que eles estavam desanimados. 14 dias à deriva. Sabe o que é 14 dias à deriva? Sem ver a luz do sol, chacoalhando para lá e para cá. Eles ficaram desse jeito. Paulo anima, Paulo motiva a tripulação. Paulo faz a diferença no meio de 275 homens. Ele faz a diferença. Paulo era um homem de fé, de oração, de comunhão, de adoração. E o texto vai dizer que no meio da tempestade, eles não comiam há 14 dias. Ele reúne o povo e fala, vocês vão comer. Vocês precisam comer. E ele pega o pão e dá graças. Ei, meu irmão, não sei se você está entendendo. Mas no meio da tempestade, numa deriva de 14 dias, Paulo dá graças. Graças. Ele agradece ao Senhor pelo pão que eles tinham, mesmo no meio da tempestade. E às vezes a gente está passando por tempestade e não dá graça por nada, só reclama, só murmura. Ele deu graças. Na tempestade, quando parecia tudo perdido, 14 dias, remessados de um lado para o outro, Paulo faz a diferença no meio de 275 homens. Porque ele tinha convicção de que o Senhor é quem ele pertencia, quem ele servia, iria cumprir os propósitos de Deus na vida dele, aleluia. Ele acreditava nisso. Quantos de nós estamos enfrentando tempestade na vida com Paulo? Mas talvez a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Não, meu irmão, Deus está contigo. Ele tem um propósito nisso. E é engraçado que eu fico olhando esse texto. Paulo, ele fez a diferença na vida daqueles homens. Ele abençoou. Aqueles que estavam com Paulo seriam salvos. Aqueles que estavam com Jonas, se Jonas fosse arremessado, ia morrer todo mundo. Olha a diferença. As pessoas que estavam com ele seriam salvos. Mas Paulo foi testemunha de Cristo. Ei, meu irmão, às vezes a gente também o irmão está passando tempestade na vida. E a gente não está sendo como um Paulo, está sendo como um Jonas. Como assim? Você vai visitar um doente. O doente está lá no hospital, ruim, com uma enfermidade muito séria. Ai, meu irmão, isso é sério, né? Meu tio morreu com isso. Oh, meu Deus, você não vai ter muito tempo. Ô, irmão, não é? Paulo fez a diferença. Paulo animou. Gente, aos olhos visíveis não tinha solução.
Eles iam morrer, todo mundo. Mas Paulo animou aqueles 275. Não, vocês não vão morrer. O Senhor tem um propósito. O Senhor disse que nós vamos chegar em Roma. Nós vamos chegar em Roma. Quando você vê um doente, irmão, meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Creia, Ele pode te curar, Ele pode restaurar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser como um Paulo. Lá em Jonas 1,4 diz que Deus fez levantar uma tempestade para Jonas, certo? Deus fez levantar. Já com Pedro e os apóstolos, Deus acalma a tempestade. E na viagem de Paulo, o texto vai dizer que era necessária a tempestade. Consegue enxergar que as tempestades da vida todas têm um propósito? A gente precisa enxergar que existem tempestades que Deus vai levantar na minha e na sua vida. Mas existem momentos que Deus vai acalmar as tempestades da minha e da sua vida. Porque toda tempestade carrega um propósito. A nossa oração não é, Senhor, acalma a tempestade. A nossa oração, Senhor, qual o teu propósito nessa tempestade? Qual o teu propósito, Senhor? Existem tempestades que o Senhor vai acalmar porque elas estão te impedindo de chegar no propósito. Mas existem tempestades que Ele mesmo vai levantar para te tirar do caminho errado que você está indo. Talvez a tempestade que você está passando, irmão, às vezes você está falando, ai, eu já ouvi muito isso, né? Essa tempestade veio de Satanás. Satanás está no meio disso. Irmão, tem tempestade na tua vida que não foi Satanás, não foi legião, não foi demônio, não foi levante. Não. Foi Deus quem levantou para te tirar de um caminho que estava afastando dele, te afastando de estar com o Senhor, te afastando do propósito que Ele tinha para a sua vida. Vocês estão entendendo? Existem muitas tempestades. Qual é o propósito da tempestade que você está vivendo? É assim que nós temos que orar. Mas por último, os 3 chegaram ao destino final. De um jeito ou de outro, eles chegaram. Jonas, como que Jonas chega ao seu destino? Jonas chega ao destino quebrantado. Lembra que eu disse que ele foi o causador da tempestade? Foi ele quem causou. E aí, lembra, eu não li no texto, mas eles tiram a sorte para ver quem que era o causador daquilo e cai em quem? No Jonas. E o infeliz, desculpa dizer assim, mas o infeliz não tinha coragem nem de se matar. Pediu para os outros jogar ele no mar. Aí jogam ele no mar e o texto vai dizer então que um grande peixe, não se sabe se é baleia, viu gente? É um grande peixe. Vai e engole ele. Sabe por quê, irmão? Porque a desobediência, a indiferença de Jonas fazem ele parar lá na barriga do peixe. Sabe por quê? Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Não tem dessa, meu irmão, de dizer que não tem, porque tem. Jonas desobedeceu e ele precisou parar dentro da barriga de um grande peixe. Para quê? Para que ele fosse quebrantado e para que ele chegasse ao destino final. Qual foi o destino final de Jonas? Fazer exatamente o que Deus já tinha dito para ele lá no começo da história. Ele não precisava ter passado por nada disso se ele tivesse sido obediente. Ele não precisava ter passado por nada disso. Ele passou pela profundeza. Ele reconheceu lá dentro da barriga do peixe o seu erro. Ele se arrepende, ele ora, ele pede perdão, mas ele não precisava ter passado por tudo isso. Ele confessa o seu pecado. Ou seja, a motivação de Jonas foi fugir de Deus, desobedecendo a palavra do Senhor. Depois da tempestade que ele mesmo provoca, ele dorme, ele é indiferente. E para chegar ao destino, ele teve que passar por processos amargos, processos frustrantes, se arrepender, pedir perdão e ser totalmente quebrantado. Jó conclui a viagem obedecendo a Deus. Ele ainda deu uma vacilada, né? Vocês lembram da história, né? Depois ainda chora por causa de uma plantinha. Não chorou por causa dos ninivitas, chora por causa de uma plantinha. Mas Jonas foi quebrantado. Ei, irmão, se você quer chegar ao destino final da sua vida, da viagem da vida, que todos nós vamos chegar um dia no final dela, junto com Cristo,
Nós vamos precisar muitas vezes ser quebrantados. Nós vamos precisar muitas vezes nos arrepender, confessar o nosso pecado. E acima de tudo, nós sermos obedientes à palavra de Deus. Mas nós precisamos fazer isso hoje. Hoje. Porque você não sabe qual é o último dia da tua viagem. Você não sabe qual é o último dia da tua viagem. Então hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de confessar pecado. Hoje é dia de se entregar para o Senhor. Mas como Pedro chega transformado. O texto continua dizendo que quando eles reconhecem que é Jesus, Pedro olha e fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ir contigo andando. E Jesus fala: vem. E Pedro bota o pezão na água e começa a andar, olhando para Jesus. Mas quando ele olha para o vento e para a tempestade, ele começa a afundar. E aí o texto diz que o Senhor estende a mão e tira Pedro, do mar, e eles entram dentro do barco, e Jesus diz para ele: Pedro, por que você duvidaste? Por que você duvidou, homem? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, Pedro chega ao seu destino transformado. Porque na viagem de Pedro, ele toma uma atitude de fé. Quantos tinham no barco? Quantos irmãos? Quantos tinham dentro do barco? 12. Quantos tiveram coragem de sair e ir ao encontro de Jesus? Só um. Só Pedro foi andando sobre as águas. E ele conseguiu andar um pouquinho, mas ele conseguiu. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguiu. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Irmãos, todos nós teremos um momento na viagem da vida que nós vamos ter a nossa fé testada. Nós vamos passar por momentos difíceis, onde a nossa fé vai ser testada de fato. Mas nós precisamos continuar com os olhos fixos no Senhor. Fixos no Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, os olhos têm que estar no Senhor. Pedro foi motivado a entrar na viagem pela obediência. Ele passou a tempestade com medo, com murmuração, mas o Senhor o resgatou. Porém ele viveu, só ele viveu, a extraordinária experiência de andar sobre as águas. Aleluia! Só ele. E no final da vida, Pedro depois passou por muitos processos de transformação, lembra? Ele cai, levanta, mas pede perdão e vai. Mas irmãos, quando você lê Atos e depois lê as cartas de Pedro, gente, que homem completamente diferente do começo da história. Porque ele é transformado, irmão, para nós vivermos o extraordinário de Deus nessa viagem da vida, assim como Pedro. A gente vai precisar ter coragem, a gente vai precisar ter ousadia e muita fé. Dos personagens, nós vamos falar de Paulo, mas eu acredito que todos nós, 99% aqui, parece, mas é com o Pedrão. Que a gente vacila. A gente dá, de vez em quando a gente vacila. Mas por último, como Paulo chega ao seu destino? Paulo, ele vai, quando o navio despedaça todo, eles avistam uma terra, que era a ilha de Malta. E aí eles então vão para a ilha de Malta. O texto também diz que era necessário eles estarem naquela ilha. Quando chega lá, ele vai, ajuda os irmãos lá, não vou entrar em detalhes, depois você lê o texto, Atos, agora já nós estamos em Atos 28. E aí ele vai, e aí diz que o pai do prefeito de Públio estava muito enfermo, estava doente. E ele vai e ora, o pai dele é curado. Ele ora pelos enfermos, os enfermos são curados. Ele prega a palavra do Senhor naquela ilha e as pessoas ouvem, aceitam Jesus. E o texto vai dizer que também eles são abastecidos de tudo que eles precisavam depois para seguir viagem. E eles ficam 3 meses na ilha de Malta. 3 meses. Era necessário chegar lá. E Atos 28, 30, eu não coloquei, peraí. Atos 28, 30 e 31 diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Paulo chega fortalecido. Aqui nesse texto ele já estava em Roma. Ele passa os 3 meses lá na ilha de Malta.
Irmãos, tudo acontece como o Senhor havia dito. Paulo teve que passar pela tempestade, para que aqueles homens fossem fortalecidos, para que aqueles homens fossem transformados, para que ele fizesse a diferença na vida deles. Era necessário eles naufragarem na ilha de Malta, porque senão aquelas pessoas nunca, talvez jamais, ouviriam falar de Jesus, seriam curados, transformados pela palavra de Deus. Era necessário eles irem para a ilha de Malta, porque lá o texto vai dizer que eles foram supridos de tudo para continuar a viagem, para eles continuarem a viagem da vida. Ei, meu irmão, a motivação de Paulo na viagem foi viver os propósitos. Depois ele enfrentou a tempestade com fé, com ousadia, fazendo a diferença no meio da tripulação. E ele chegou ao seu destino, porque ele acreditou nas promessas de Deus. E no final da viagem, Paulo era um homem fortalecido. Paulo enfrentou muitas outras lutas. Foi na cadeia que Paulo escreve a maioria de suas cartas. Ele enfrentou muitas, mas ele confiava nos propósitos de Deus. Irmãos, que hoje nós possamos sair daqui, continuar a viagem da vida, levando como exemplo esses 3 homens, seguindo os bons e deixando de lado os maus, né? Os maus exemplos de Jonas, tentando mudar os exemplos. Eu sei, eu estou falando, nós não somos como Paulo. É muito difícil ser como Paulo. Pode ser que existem pessoas aqui, glória a Deus por isso. Mas a maioria de nós é como Pedro, a gente vacila, a gente às vezes falha na fé. Mas que nessa viagem a gente possa seguir com a motivação correta. Que tenha sentido a sua vida neste mundo, meu irmão. E o sentido aqui, né, na nossa teologia diz que o sentido da nossa vida aqui é glorificar o nome do Senhor Jesus. Você nasceu, foi criado para glorificar o nome do Senhor Jesus. E para isso, os propósitos deles vão se cumprir na nossa vida. Até o dia, irmão, a gente vai passar por muita tempestade nessa vida, muitas. Seja de enfermidade, seja financeira, seja na família. Nós vamos passar por tempestades, meus irmãos. Mas a gente vai ter que enfrentar com fé, com confiança. E seguir o caminho até nós chegarmos ao nosso destino final, que é o que, irmãos? A vida eterna. É o dia em que nós estaremos com o Senhor face a face. 1 João 2,25 diz, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. É promessa dEle, meu irmão. É promessa dEle. Diz que certa noite, havia uma tempestade muito grande, e um pai estava no hospital com seu filhinho, muito enfermo. Mas a tempestade era tão forte, que aquela chuva batia no vitrô, fazia aquele barulhão, trovão, relâmpagos, e aí o menininho gritou, pai, pai. O pai foi, pegou a mão dele, né, também estava assustado com aquela tempestade, começou a passar a mão na mãozinha dele, e ele disse, o que você precisa, meu filho? Eu estou aqui. A criança disse, agora eu não preciso de mais nada, porque você está comigo. Porque o Senhor está comigo. Irmãos, quantas vezes nós enfrentamos tempestades na nossa vida, dificuldades, enfermidades, e às vezes nós nos sentimos sozinhos. Às vezes nós nos sentimos longe da presença. Mas se nós estivermos firmes com Cristo, nós seremos como essa criança. Nós sentiremos a presença dele do nosso lado, cuidando de nós. Eu queria chamar o louvor. Nós vamos repetir a última canção, mas antes da gente cantar, irmão, o mar submergir, ou seja, haverem as tempestades e a gente afundar, é uma possibilidade na vida. Isso pode acontecer. Mas a mão do Senhor nos levantar, nos tirar, é uma certeza. É uma certeza. A mão do Senhor vai te levantar de qualquer situação difícil, de qualquer tempestade. E quando Pedro começa a afundar, ele grita, Senhor, socorro, Senhor. E geralmente a gente grita para quem está longe. Mas o texto diz que Jesus não vai caminhando para salvar ele. O texto diz que estendendo a mão, o Senhor pegou a mão de Pedro e o tirou.
Meu irmão, não importa onde você está se submergindo, a tempestade que você está passando, o Senhor está do seu lado, com as mãos estendidas, para te resgatar, para te livrar. Ele está do seu lado, meu irmão. Ele está com você. Lembra da nossa pregação? Ele não te abandona. Ele nunca te deixará. A mão poderosa do Senhor está do teu lado para te curar, para te libertar, para te restaurar. E Ele quer tocar a sua vida hoje, meu irmão. Ele quer tocar a sua vida hoje, a sua saúde, a sua família, a sua casa. Ele quer tocar em você hoje, o seu casamento. Você não está longe do Senhor. Você não está longe das mãos do Senhor. Ele vai te trazer à tona para respirar, porque Ele tem um propósito lindo na minha e na sua vida, nessa viagem da vida. E quando nós chegarmos lá, nós vamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos cantar essa canção uma vez só. Mas você vai cantar crendo nessa promessa de que o Senhor é aquele que te livra das tempestades. Quem é você na viagem da vida? Jonas, Pedro ou Paulo? Se o sol se pôr e a noite chegar, É Ele quem te guia. se a tempestade me alcançar, tu és. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Por quê? Porque Ele faz você andar sobre as águas. Porque Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só se pôr e a noite chegar, tu és. Ele é o teu abrigo. Ele é quem te guia, irmão. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão Ele te traz à tona. me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Agora você vai dizer aleluia, se lembrando das suas tempestades. Ele está para te socorrer, meu irmão. Aleluia.
te tirar dessa tempestade, meu irmão. Ele quer te resgatar essa noite. Aleluia. Com toda a sua força. Sobre as águas, aleluia. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha e o meu louvor. Amém. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Feche seus olhos. Fala com Deus agora, meu irmão. Fala para Ele das tuas tempestades. Fala da tua viagem que você está passando e quanto está sendo difícil. Vamos clamar ao Senhor para que Ele acalme a tua tempestade nessa noite, em nome de Jesus. Para que Ele seja contigo. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação, aleluia. Tu és o nosso dono, Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Senhor, se alguém aqui, Pai, passando por tempestade, Senhor, nessa viagem da vida, Senhor, oh Pai, que a Tua mão seja estendida sobre cada um de nós e nos resgate, Senhor, das profundezas talvez do pecado, das profundezas, Senhor, de uma vida longe do Senhor, mas talvez das profundezas da falta de fé, da profundeza, Senhor, da falta de confiança em Ti. Oh Senhor, nos traz à tona para respirar nessa noite, Pai. Que a motivação da nossa vida seja servir ao Senhor, seja viver os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Que nas tempestades da vida nós possamos enfrentar com fé, com obediência, com ousadia. E que nós possamos um dia chegar contigo, Senhor, na cidade eterna, na cidade celestial, junto com o Senhor, fortalecidos, Senhor, fortalecidos, transformados, Pai. Oh Deus, se nessa noite há alguém aqui que está passando por problemas de enfermidade, cura, restaura, transforma, liberta. Se há pessoas, Senhor Jesus, que estão aqui, que nunca se encontraram contigo, se entregaram, que nessa noite elas possam se entregar ao Senhor, ó Pai, e dizer que o Senhor é Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Que elas tenham as suas vidas transformadas, restauradas nessa noite. Pai, muito obrigada. Que nós possamos um dia dizer como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, aleluia. Nos ajude, Senhor, nos dê uma semana de bênção, nos dê uma semana de vitória, e que nós possamos, nessa viagem da vida, sermos mais, muito mais que vencedores, em nome de Jesus, amém, amém.